pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, Juan Vidal, e vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação à nossa aula de hoje, iremos falar sobre a luxação da articulação íncudo-maleolar, ou seja, a luxação dos ossículos do ouvido, mais precisamente uma luxação que fica entre a bigorna e o martelo. Então, vamos lá. Esse nosso estudo será baseado em imagens por tomografia computadorizada do segmento encefálico, inicialmente sem administração do meio de contraste, em cortes no plano axial e algumas reconstruções. Essas reconstruções foram preponderantemente muito importantes, principalmente na localização dos ossículos do ouvido e em uma análise anatômica e uma análise em relação a seus acidentes ósseos. Assim, conseguimos fazer todo o nosso estudo morfuncional, anatopatológico e anatoradiológico, caracterizando assim então a lesão, ou seja, a luxação da articulação íncudo-maleolar. Em relação ao protocolo, por se tratar inicialmente de um TCE, o protocolo foi dedicado ao estudo do parênquima encefálico. Após a aquisição das imagens, fazendo aquele velho exercício, subindo e descendo as imagens bem devagar, fazendo a sistematização da nossa visão, fazendo a sistematização do nosso exame, conseguimos observar algumas alterações bem sutis na altura da orelha ou do ouvido médio, onde se localiza a cavidade timpânica e os ossículos do ouvido. Para termos melhores informações e principalmente nitidez nessa região, reconstruímos as imagens em um protocolo exclusivo dedicado ao estudo do osso temporal. É um protocolo com alta resolução, é um protocolo com cortes finos, com filtro duro ósseo e também com aumento da matriz. Assim, a gente conseguiu ter uma melhor nitidez, uma melhor especificidade em relação à análise de toda esta região. Em relação ao paciente jovem do sexo masculino, onde teve uma colisão moto com carro, esse paciente sofreu um TCE. E secundariamente a esse TCE, ele teve uma cascata de lesões. Essa cascata de lesões, podemos citar fraturas oblíquas lineares no osso temporal, a luxação da articulação íncudo-maleolar, algumas lesões intraparenquimatosas e também conseguimos observar algumas estruturas hiperdensas localizadas na região da cavidade timpânica e nas células da mastoide, caracterizando assim bem sugestiva a sangue. Agora, vamos fazer uma análise em relação aos aspectos das imagens. Temos duas imagens aqui no plano axial, uma colorida e outra com protocolo dedicado exclusivo ao osso temporal, fazendo aquele velho exercício, né, comparando o lado direito com o lado esquerdo, a gente já consegue observar algumas alterações. Observe o lado direito, está um pouco diferente do lado esquerdo, principalmente na cavidade timpânica e nos ossículos do ouvido. Nos ossículos do ouvido, principalmente, seria o nosso estudo, conseguimos então observar bem sugestivamente uma luxação. Para continuarmos a investigação, para continuarmos o nosso estudo em relação a essa luxação íncudo-maleolar, precisamos voltar um pouquinho lá atrás. Voltar na anatomia do osso temporal. É fundamental. Partindo do princípio que a anatomia do osso temporal ele é subdividida em 5 porções. Nós temos a parte escamosa do osso temporal, nós temos a parte timpânica do osso temporal. Essa parte timpânica, por sua vez, ela também é dividida em 3 compartimentos. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Temos também a parte petrócea do osso temporal, onde seria o osso mais duro, mais denso do corpo humano. Nós temos a parte do processo estiloide do osso temporal e temos a parte mastoide do osso temporal. O nosso estudo está focado na parte timpânica do osso temporal, mais precisamente na orelha média. Porém, nós temos a orelha externa. Essa orelha externa, por sua vez, ela é formada pelo conduto auditivo, onde temos o meato acústico externo e temos também o conduto auditivo. Temos, então, a orelha média. Essa orelha média, ela faz a divisão com a orelha interna através de uma fina membrana. Essa membrana que nós chamamos de membrana timpânica, que ela é rodeada por anéis cartilaginosos. E na orelha média, ou ouvido médio, como queiro chamar, é o que tem a cavidade timpânica, ou seja, cheia de ar. Ela é pintadinha de preto em relação aos aspectos das imagens em uma tomografia computadorizada. E ela faz a comunicação diretamente com a nasofaringe, através da tuba auditiva, antigamente chamada de tuba de Eustáquio. Em relação à orelha média, se localiza também os ossículos do ouvido. Em relação aos ossículos do ouvido, eles são em 3, martelo, estribo e bigorna.
na literatura você pode encontrar também íncudo, maléolo ou estapédio. Tome cuidado. Na orelha média podemos encontrar também a janela oval e a janela redonda. Partindo para a orelha interna, nós temos o caracol, a cóclea, correlacionada diretamente com a audição. Nós temos o vestíbulo e nós temos os canais semicirculares. Os canais semicirculares, eles são divididos em superior ou anterior, lateral ou horizontal e posterior ou frontal, que estão correlacionados diretamente com o equilíbrio do corpo. Agora, entendendo um pouco da anatomia, vamos voltar então à análise das imagens. Fazendo a comparação sempre do lado esquerdo com o lado direito, você vê as alterações. Em primeiro lugar, você precisa entender a anatomia normal. Na anatomia normal, eles nos dá um sinal muito importante, um sinal muito característico, é chamado sinal do sorvete. Em relação ao sinal do sorvete, seria a anatomia normal, principalmente da articulação íncudo-maleolar. Nesse caso, foquem os olhos de vocês nessa região, ou seja, na orelha média, temos a cavidade timpânica e temos aqui os dois ossículos do ouvido, ou seja, o martelo e a bigorna. Nesse caso aqui, nós temos aqui o sinal do sorvete. Esse sinal do sorvete, ele é caracterizado como a bola do sorvete seria a cabeça do martelo e a casquinha do sorvete seria o corpo da bigorna. Então, nesse caso, temos uma anatomia normal, o sinal do sorvete. Observou o sinal do sorvete, continue a avaliação do seu exame normalmente. Nesse outro caso, contralateral, a gente consegue observar a cavidade timpânica com essa estrutura hiperdensa, diferente desse lado aqui, ó, que o lado esquerdo está pretinho, que tem que ter ar. Nesse caso, não tem ar. Tem conteúdo espontaneamente hiperdenso, ou seja, tem sangue nessa região. Mas o nosso foco seria os ossículos do ouvido. Observe aqui. Você tem aqui a cabeça do martelo e o corpo da bigorna. Observe que está separadozinho aqui, tem uma pequena separação. Diferente aqui, estão colados. E aqui você tem uma separação. Nesse caso aqui seria a bola do sorvete, a cabeça do martelo. Está separada da casquinha, do corpo da bigorna. Caracterizando assim, então, a luxação. Um indício muito forte de luxação íngulo-maleolar. Porém, vamos continuar a avaliação para termos certeza e cravar se trata da luxação. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, as reconstruções foram fundamentais. Através das reconstruções, a gente conseguiu fazer uma análise da localização dos ossículos, análise anatômica e uma análise dos seus acidentes ósseos. Nesse caso aqui, nós temos a anatomia normal desse paciente, ou seja, o lado esquerdo, e nesse caso temos o lado direito, onde você tem a lesão, a luxação. Em relação aqui à anatomia normal, você já consegue observar a cavidade timpânica pintadinha de preto, se trata de ar, então a cavidade está normal, e temos aqui os ossículos do ouvido. Nós temos aqui a bigorna e nós temos o martelo. Em relação à sua anatomia e seus acidentes ósseos, é muito importante você compreender. Vamos começar com o martelo. O martelo, nós temos então a cabeça do martelo, nós temos o colo do martelo e nós temos o cabo do martelo. O martelo também ele tem um processo lateral e um processo anterior. O martelo você tem também os ligamentos anterior e o ligamento posterior do martelo. E temos também outra estrutura muito importante, é o tendão. Esse tendão faz parte do tendão do músculo tensor timpânico. Esse tendão ele é muito importante, que através desse tendão, junto com os ligamentos anterior e posterior do martelo, prende o martelo na região timpânica, na cavidade timpânica, no ouvido médio. Então, o martelo seria o ossículo mais preso na região da cavidade timpânica. Guardem bem isso. Depois nós temos aqui a região da bigorna. A bigorna, você tem o corpo da bigorna, você tem aqui o processo curto da bigorna, o processo longo da bigorna e o processo lentiforme da bigorna. Então, temos aqui a bigorna, seria o osso mais pesado. E esse osso mais pesado não ancora ligamentos nem tendões. Então, por isso, na hora que você tem uma lesão, um trauma nessa região, o osso que vai se deslocar para caracterizar a luxação é a bigorna, porque a bigorna ela é praticamente solta, entre aspas, diferente do martelo. Você tem o tendão, você tem os seus ligamentos que prendem ele na região da cavidade timpânica. Descendo mais um pouquinho a região da bigorna, você tem outro ossículo do ouvido. Não temos nessa reconstrução, mas aqui nós temos o estribo, o menor ossículo da região do corpo humano. Ele faz também a sua articulação com a bigorna, articulação que nós chamamos de íncudo estapedial.
Íncudo é o que nós chamamos de bigorna. Estapédio seria o estribo. O estribo, por sua vez, em relação à sua divisão anatômica, você tem a cabeça, você tem o colo, você tem a sua parte anterior, a sua parte posterior, você tem a base. A base é localizada na janela oval. E entre a bigorna e entre o martelo, você tem essa articulação aqui no meio. Essa articulação é que nós chamamos de articulação íncudo-maleolar. Então, nesse caso, a gente temos uma anatomia normal. E é importante essa anatomia normal, porque a gente consegue correlacionar com outra lateral, com a anatomia com outra lateral. Nesse caso, temos a anatomia do lado esquerdo e vamos fazer uma avaliação do lado direito, onde o paciente recebeu o trauma. Nesse caso, a gente já consegue observar alterações na cavidade timpânica. Tem imagens branquinhas aqui, tá vendo? Imagens com conteúdo hiperdenso, diferente da anatomia normal, que é branco, que é preto, porque se trata de ar. Nesse caso, já consegue pensar se trata de sangue na cavidade timpânica. E olhe a região aqui dos ossículos do ouvido. Olha aqui, você tem então os ossículos do ouvido, você tem o martelo, cabeça, o colo, o cabo do martelo, e você tem aqui ó, o corpo da bigorna. Observe que a bigorna acaba se separando do martelo, caracterizando então uma luxação da articulação íncudo-maleolar. Você pode observar que em relação à sua fisiopatologia, a bigorna, ela não tem ancoramento de ligamentos nem tendões, diferente do martelo, que ele é mais fixo, mais preso. Então, no mecanismo de trauma, quando você tem uma luxação, o que vai se afastar dessa articulação íncudo-maleolar seria a bigorna. A gente consegue observar perfeitamente em relação aos aspectos das imagens e fazendo aquele velho exercício, comparando o lado direito com o lado esquerdo, e as reconstruções foram fundamentais, preponderantemente muito importantes na caracterização dessa lesão. Então, ficou fácil a gente avaliar de acordo com as reconstruções e um protocolo exclusivo dedicado. Então, a gente consegue fazer uma análise minuciosa em relação à orelha ou o ouvido médio, onde temos a cavidade timpânica e os ossículos do ouvido. Nesse caso, aqui está bem perfeitamente mostrando para vocês a luxação íncudo-maleolar. Nesse outro caso, temos as mesmas imagens, porém colocamos um zoom para termos uma melhor identificação em relação aos ossículos do ouvido e avaliar a luxação. Temos uma anatomia normal, observe toda a sua anatomia normal, o martelo, a cabeça do martelo, o colo do martelo, o cabo do martelo. Temos a bigorna, o corpo da bigorna, temos o processo curto, temos o processo longo e temos aqui o processo lentiforme. Temos a articulação íncudo-maleolar bem direitinho, correlacionando contralateral, onde estava a lesão do lado direito. Temos a cabeça do martelo, o colo do martelo e o cabo do martelo. Observe que ele está fixo. Isso porque, de acordo com a sua anatomia, fisiologia, você tem que acaba prendendo o martelo na região da cavidade timpânica, são ligamentos e os tendões. Nesse outro caso aqui, nessa outra imagem, a gente vê então a região da bigorna. A bigorna não ancora nem ligamento nem tendões, então praticamente ela é um pouco solta. Então, no mecanismo de trauma, ela acaba se afastando na região do martelo. Tendo um afastamento em relação a essa articulação, é o que nós chamamos de luxação. E essa luxação é entre a bigorna e o martelo, então chamamos de luxação íncudo-maleolar. E para fechar, do lado esquerdo, fizemos uma reconstrução bem rapidamente aqui, bem simples, em relação à reconstrução do ouvido interno, para fazer uma avaliação em relação a cócleas, canais semicirculares, ao vestíbulo nessa região, e nós temos nessa outra região os canais semicirculares. O canal semicircular superior ou anterior, o canal semicircular lateral ou horizontal e o canal semicircular posterior ou frontal. Observe que eles estão normal, não houve nenhuma alteração em relação à orelha interna. Então, na nossa aula seria isso, foi mais para mostrar para vocês um pouco da anatomia da orelha interna, ou do ouvido interno, como queiro chamar, observar essa patologia, que ela é muito sutil, então tem que ter o olho bem treinado, um protocolo específico, várias reconstruções, e seria isso. Muito obrigado, até a próxima, tamo junto, é tudo toys, meus queridos!